nosso Deus, querido e amado Pai. E é nesta promessa, meu Deus, que nós estamos esperando, porque Tu és fiel, Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, vai buscando essa presença nesta noite. Eu creio que você não veio aqui por acaso, foi Deus que te trouxe para que você recebesse esta promessa. Oh, Espírito Santo, vai manifestando o Teu querer nesta noite. Estamos aqui, meu Deus, para te sentir, para ser tocados. Queremos aqui nos renovar. Nós queremos aqui, meu Deus, aprender mais de Ti, Pai. E eu creio que nessa noite o Senhor me trouxe aqui, meu Deus, para me usar, para abençoar esse povo, meu Deus, neste propósito de 12 segunda-feiras, meu Deus, do crescimento financeiro, porque a prosperidade não é só dinheiro, Pai, tem que ser a prosperidade em todas as áreas. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Coloque a sua esperança em Deus, é só nele que você tem que colocar, porque creia que o Senhor, Ele quer o melhor na tua vida, na tua casa e toda a tua família, porque a palavra diz que aquele que te busca, Senhor, de nada tem falta. Então nesta noite, meu Deus, venha suprir a necessidade desse meu irmão, dessa minha irmã que está te buscando. Oh, meu irmão, abre a tua boca, Ele quer te encher nesta noite, Ele quer trazer algo especial sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Diga assim: Senhor meu Deus. Diga: Senhor meu Deus, eu vim aqui nesta noite para buscar a Tua presença, para aprender mais de Ti. Vamos aplaudir Jesus bem forte nesta noite. Glorifica Ele, exalte. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Amém, igreja? Boa noite. Você já deu uma boa noite para o seu irmão do lado aí? Diga: boa noite, meu irmão. Aperte a mão dele, dê um sorriso lá. Amém? Amém? É um prazer muito grande estar aqui na nossa IGD de Piedade, né? Que Deus venha abençoar vocês poderosamente, né? Uma igreja abençoada. Quem não me conhece, eu sou o pastor Rildo, né? Estou agora no Cabo de Santo Agostinho e vim aqui para que Deus me use para abençoar a sua vida. Quem quer ser abençoado aqui? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu vou contar um pouco da minha vida, né? Sobre a prosperidade, né? O que eu passei, né? Eu morei 27 anos em São Paulo, né? Sou pernambucano, né? Nasci aqui em Ribeirão e quando criança, com 5 anos, a gente foi morar em Olinda, né? Minha parte todinha é de Olinda. E aqui eu quero trazer uma mensagem para você entender o que é prosperidade. Muitas pessoas, ela acha que prosperidade só é dinheiro, e não é só dinheiro. A prosperidade, ela tem que ser em todas as áreas. Quem crê no que eu estou falando? Então, eu, na minha vida, eu queria muito ficar rico, e por isso que eu resolvi ir para São Paulo, porque antigamente, e hoje eu creio que não, mas antigamente o sonho do nordestino era ir para onde? Para São Paulo. E muitos se deram bem, mas também perderam tudo. E eu fui um desses que peguei o ônibus e fui embora para São Paulo. Eu sou ex-bancário, né? Sou tesoureiro de banco, trabalhei no Bradesco, Banco Mercantil do Brasil. E quando eu saí dos bancos, eu fui representante comercial, sou corretor de imóveis. E eu fui a São Paulo para ficar rico. Mas a riqueza maior não era o dinheiro, era Deus. Quem crê aqui? Amém? E eu vou mostrar para você que quando nós temos Deus para nos conduzir, a prosperidade vem em todas as áreas. Quem crê nessa noite?
Abra sua Bíblia aí, primeiramente, em 1 Crônicas, capítulo 29. Que aqui nós vamos aprender como ter a prosperidade. Eu creio que pastores pregaram aqui, Deus usou para trazer uma mensagem para edificar a sua vida. Eu estou aqui hoje, depois vem outros pastores, e cada um Deus vai usar para acrescentar algo novo que você não conhece. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele quer o melhor na minha vida, na sua. Quem crê? Amém? Ele quer, porque a Bíblia diz que Ele supre as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas temos que entender que o dinheiro não é tudo. Eu vou explicar para você que não é tudo. Nós precisamos dele, mas não é tudo. Quem achou, diga amém. Feche os olhos, curva a cabeça. Nosso Deus querido, amado, este é o momento que necessitamos de ouvir a tua voz através da tua palavra, Pai. E eu te peço, usa-me nesta noite aqui, me dando a inspiração, o conhecimento, o entendimento, a revelação da tua palavra. E no nome de Jesus eu repreendo qualquer espírito que tentar se levantar para desviar a mente dessa pessoa, atrapalhando essa reunião, sejam destruídos agora. Pai, abre o entendimento do teu servo, da tua serva, para que eles possam entender o teu recado. Diga graças a Deus. Nós vamos ler aqui o versículo 12, que é o que nós precisamos entender, o que é a prosperidade. 1 Crônicas 29, 12, diz assim: e riquezas e glória vem de onde? Vem diante de quem? E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força ao quê? Então nós entendemos, a primeira coisa, que Deus é que tem as riquezas. Quem crê aqui? As riquezas são deles. As riquezas financeiras, primeiro espiritual, financeiras, em todas as áreas, é Ele. Eu achava que eu era o cara, né? Como que diz aí, né? Eu vou ficar rico, vou para cima, vou fazer isso. E tudo dava errado. Eu, numa cidade como São Paulo, eu não conseguia prosperar. Tudo dava errado para mim. E quando eu conheci Jesus, Ele me ensinou como eu deveria fazer para prosperar. Primeiramente, eu aprendi que as riquezas e a glória era dele, vinha dele. Aí eu comecei a entender que primeiramente eu tinha que me sujeitar a Deus para que Ele pudesse me prosperar. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa próspera, a maior coluna dessa igreja, amém? Ele quer, mas você tem que fazer tudo conforme Ele determina através de quê? Da palavra. Eu não fiquei próspero de um dia para a noite. Primeiro eu aprendi que se eu não tivesse com as escrituras praticando, eu não ia chegar a lugar nenhum. A gente vê muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja e ela quer logo prosperar, ela quer ficar rica, mas não é assim. Qual é a maior riqueza que você quer hoje? Qual é a maior riqueza que você quer hoje, quer conquistar? É o quê? Diga glória a Deus.
essa vem da onde? Dos céus. Quando nós colocamos as maiores riquezas, que é os céus, diante de nós, o resto Ele acrescenta. Quem crê, Ele acrescenta. Porque eu entendi que Deus, Ele era a base de tudo na minha vida, tanto financeira, primeiramente espiritual, financeira, conjugal, familiar, em todas as áreas. Porque não adianta a pessoa ter dinheiro se não tem o quê? Saúde, se não tem um casamento abençoado. Eu já fui fazer visitas para dar um atendimento na vida conjugal em um casal muito bem financeiramente, mas que o casamento estava ali. Um vivia sua vida, o outro vivia a do outro, e aquele não era um casamento saudável, era um casamento de fachada. E que eu mostrei para aquele casal, se eles não se rendessem a Deus, não ia muito longe. Não adianta pensar só no dinheiro, você tem que pensar naquele que vai te proporcionar a paz que você precisa. Amém? Então, eu comecei a entender que realmente eu tinha que me lançar diante do Senhor para aprender mais dele. Existem duas pessoas que você não tem que decepcionar. A primeira é quem? Deus. E a segunda? Olhe para o seu irmão, para a sua irmã, diga: é você. Quem crê no que eu estou falando? A primeira pessoa que eu não tenho que decepcionar é a Deus. E a segunda sou eu mesmo. Porque você já se decepcionou. Você já fez coisas erradas. Você já tomou atitudes erradas. Você já comprou algo que você tomou prejuízo. Já montou algo. E você mesmo se decepcionou, sim ou não? E você mesmo ficou: eu não devia ter feito isso. Por que eu comprei esse carro, ou essa casa, etc. Mas sabe por que acontece isso? Porque você não ouve a voz de quem? De Deus. Eu era pessoa assim, que eu fazia, eu vou fazer da minha esposa aí, vou e tal, só dava errado. Então, quando nós entendemos que Deus, Ele é que tem que nos direcionar, nós vamos prosperar, nós vamos crescer financeiramente. E que o dinheiro, irmãos, o que Deus nos dá, não é tudo. Não é tudo. Às vezes a pessoa ela quer dar uma oferta especial, aquela que ela nunca deu na igreja. Ela quer ofertar, mas ela se limita. E muitas das vezes um dia ela vai partir, sim ou não? E vai deixar tudo que ela tem. Aí quem vai tomar de conta dessa herança? A família, né? E pega ali e gasta aquele dinheiro com coisas que não é saudável. Deus, Ele quer te dar a oportunidade hoje de você ter algo novo. Quem crê aqui? Ele quer te dar essa oportunidade hoje. Romanos capítulo 12, versículo 2. Abre aí, por favor. Romanos 12, versículo 2. Veja aqui o que o apóstolo Paulo fala aos romanos. 12, 2. Quem achou, diga amém. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você ainda não teve essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, irmãos, a gente quer tanto crescer financeiramente, quer tanto conquistar algo, que a gente esquece do que é bom na nossa vida. Para você, o que é bom hoje na sua vida? É estar onde? Na presença de quem? De Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja e não estão aproveitando o que é bom. Exemplo, tem pessoas que estão na igreja e não são batizadas no Espírito Santo, que é uma coisa excelente. Sim ou não? Quem é batizado no Espírito Santo aqui? Amém? É excelente ou não é? Você sentir aquela presença, falar em línguas estranhas. Quem gosta de orar aqui? Amém? Levanta a mão todo mundo, pelo amor de Deus. Amém, diga glória. Cristão, irmãos, ele não tem que marcar o dia que ele quer orar. Ele tem que orar. Você tem que orar todo dia. Você tem que levantar na madrugada. Você tem que jejuar. Porque hoje a minha vida não é igual como era antes. Hoje eu tenho que buscar a Deus. Nós pastores ensinamos isso, que você precisa buscar a Deus. Você precisa ter uma intimidade com Deus, seu momento com Ele. Não adianta você vir no culto e não sair cheio da unção, sentir aquela presença ali, ficar aquela leveza. Então muitas das vezes a pessoa, como Marta, que Jesus chegou lá, ela recebeu ela na sua casa, sentou, veio a irmã Maria, sentou aos pés de Jesus. Para quê, igreja? Para ouvir o quê? Era o momento de ouvir o quê? A palavra. Mas a Bíblia diz que Marta estava o quê? Cansada, fadigada, cheia de serviço, e ainda queria roubar a bênção da irmã. Então tem pessoas que é assim. Eu era obreiro lá em São Paulo, lá no Jardim São Carlos, na Zona Leste. E tinha um irmão lá, tinha um culto na segunda-feira, o pastor fazia, a igreja lá, propósito forte. E ele ia, ele tinha uma borracharia. Eu ficava lá atrás, ele sentava, aí uma hora ele querendo se levantar, eu achei que ele estava com algum problema. Aí, irmão, não, eu tenho que ir embora, porque está demorando, eu já vou para outro propósito, de outra igreja. Ele queria o quê? Só vida financeira. E não é isso tudo que nós precisamos. Precisamos de Deus. Você aqui tem que sair hoje com uma unção especial, meu irmão. Você tem que sair daqui com uma unção especial. Aproveite e conheça qual é a boa, olha como ele diz, boa, agradável e o que? Perfeita. Tudo de Deus é perfeito. Isso eu fui aprendendo, porque eu era muito acelerado. E quando o cabo chega em São Paulo, fica mais acelerado, não é? Quem já morou em São Paulo aqui? Ora, o pastor é acelerado. Cabo é ligeiro. E aí Deus colocou um freio, me parou. Para. Porque eu tenho que entender, você tem que entender que quando nós sepultamos a velha criatura, nós somos nova criatura. Temos que aprender tudo de novo, mas de uma maneira correta. Amém? Nós aprendemos de uma maneira correta, porque a palavra só traz o que é verdadeiro. Como Deus diz que Ele nos ensina coisas que são úteis, lá em Isaías. Então aquela velha criatura não existe mais.
Você não pode fazer hoje o que você quer. Se você quer realizar algo, se você quer conquistar algo, quer comprar, você tem que sair da sua casa e dizer: Senhor, eu vou lá na igreja hoje, usa o pastor Leandro para falar comigo. E aqui Deus usa o servo para falar com você. Diga glória a Deus, igreja. Amém? E não você primeiro fazer para depois falar. Tem pessoas que são assim, ela faz, que estão na igreja, viu? Ela faz, dá errado, e depois vai procurar quem? O pastor. Mas já fez. Por que não procurou antes? Experimente qual é a boa, perfeita e o quê? Vontade de quem? De Deus. Veja o que a Bíblia diz aqui, que é conhecido, Mateus 6:33. Mateus 6:33. Diga 33. Tá bom, hein? A saúde, hein? Não é o médico que fala assim, né? Quem gosta de dinheiro aqui? Oxe, cadê os meninos? Levanta a mão aí, Filipinho. Quem gosta de dinheiro? Oh, glória. Eu gosto, né? Só não pode amar, né? Quem gosta mais do dinheiro, o homem ou a mulher? Cadê as irmãs? Eita, a irmã chega, levantou a mão. Eita, Jesus. Aí eu tô com a minha esposa, aí a gente sai do carro, aí vai pagar alguma coisa. Eu digo: pega a minha carteira aí no porta-luva. Aí ela pega, eu digo: tu gosta de dinheiro? Ela faz: eu gosto. Entendeu? A mulher gosta de dinheiro, né? Quem gosta de dinheiro? Leia o que está escrito aí, vamos ler junto. Mas buscai o primeiro que? E a sua? E todas estas coisas vos serão o quê? Mas tem pessoas que fazem ao contrário. Primeiro ela busca os seus desejos. Provérbio, bota aí Provérbio 18:1, vamos lá. Tem pessoas que são assim, crentes, viu? Cristão. Primeiro buscai o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é que está escrito aí? Busca seu próprio, tem versão que diz interesse. Aquele que ele insurge-se, insurgir é o quê? Se levanta contra a verdadeira. Quem é a verdadeira sabedoria, igreja? Deus. Tem pessoas que ela quer buscar a sua vontade, o seu desejo. Ela está se levantando contra Deus. Quando eu aprendi que primeiro eu tinha que buscar a Deus, a sua justiça, aí sim todas as coisas iam ser acrescentadas na minha vida. Olha, irmãos, eu cheguei a ter em São Paulo, eu não me recordo, mas uns 30 e poucos cheques sem fundos. Tinha 2, 3 protestos. A minha vida estava. E eu comecei a andar nos caminhos como eu conheci Jesus. E eu vou falar para você, em um ano, porque quando eu me converti, com um mês o pastor me levantou como obreiro. Naquela época não tinha fazer candidato, não. Já é obreiro. Era assim, né? Já é obreiro. Uma vez eu cheguei lá, o pastor estava em casa, ele me ligou: e aí, irmão, você está onde? Estou em casa. Chega aí, desce aí, estou aqui na igreja, quero falar com você. Amém, pastor? Aí quando eu ia sair da minha filha Tainara: mãe, o pai vai ser levantado como obreiro. Meu Deus do céu. Eu já estava com aquilo no coração. Desci lá, ele lá tocando o teclado, pá. E eu sentado assim, olhando, e dentro do coração: fala logo, me chama logo. Chega, estava agoniado.
E aí, irmão? Beleza? Beleza. E aí? Vai fazer a obra? Demorou. Estou aqui. Aí no outro dia fui com a minha esposa. Vamos lá, vou comprar o meu terno. Não tinha nada, estava sem dinheiro, sem nada. Minha esposa tinha um cartão. Chegou lá, eu digo, e aí? Eu digo, passa o cartão, Deus vai dar a vitória. Diga a glória a Deus. Comprei meu terno, minhas camisas, pá. Eita, naquele dia, ó, rapaz, eu ficava na porta ali, pastor Leandro, lá naquela comunidade. Eita, amém, irmão. Eita, ó, aquela garra. Que orgulho, né? E até hoje é assim, quem crê? Amém? Hoje em dia você fala, irmão, ó, eu orei porque obreira, resposta é de oração, quem crê? Pastor tem que orar. Aí chama, aí Deus chamou aí, você ser candidato aí para começar a aprender na obra. Tá bom, pastor. Será que foi mesmo? A gente não vê, né? Aquele ânimo, aquela vontade, né? E aí eu comecei a ser obreiro. Com 3 meses eu estava pregando. Eu me recordo que uma quarta-feira ele me chamou no escritório e falou, irmão, abre o culto para mim. É o que, pastor? Abre o culto lá, irmão. Era assim, São Paulo, né? Bota o cara logo no fogo. Amém, amém. Aí pronto, aí o povo lá, igreja. Aí eu fui, na hora de lá em São Paulo é 7h30, né? Outra semana é 7h30. Aí eu fui lá, eu olhando para o povo, e o povo ali olhando para mim, eu peguei o microfone, as pernas tremendo. Rapaz, irmãos, boa noite. Aí eu vou, boa noite. Aí quase que eu me escondia. Amém? Aquele medo. Mas não abri, é um chamado. E comecei a pregar. Deus começou a ensinar. Quando eu fui levantado como obreiro, pastor, estou pronto aqui. Aí o que é que eu tenho que fazer? Irmão, se vira. Foi a palavra que ele falou para mim. Amém. Eu comecei perguntando uma coisa, um ou outro. Eu era daquele obreiro que eu chegava na igreja olhando para cima, como é que está. Não precisava o pastor mandar. Então esse é o amor que eu sempre tive pela obra. Que você tenha o amor pela obra de Deus. Por essa porta que Deus trouxe você para cá. Você estava ali na outra rua, está aqui no lugar melhor, quem crê? Amém? E tanto a obra, a casa de Deus prospera, como você prospera também, em todas as áreas. Então, eu fui aprendendo, 30 e poucos cheques sem fundo. Meu irmão, minha irmã, eu trabalhava na Rodobens, era uma empresa que me dava um tique que eu nunca tive na minha vida. Eita glória! Salário. Aí um dia eu disse ao pastor assim, falei, pastor, eu não aceito esse dízimo que eu devolvo, não. Eu quero ser o maior dizimista aqui. E eu pedi demissão daquela empresa. Foi a minha fé, amém? Continue lá que Deus vai te abençoar, diga a glória. E eu me lancei. E eu trabalhava como representante comercial. Eu fui representante de calçados. Minha esposa pegava o mostruário todinho. Ela gostava só de... Eu vendia mais feminino. E eu comecei a dizimar. Eu dizimava por semana o que eu ganhava por mês lá. Diga glória a Deus. E aí os cheques, com um ano certinho, eu paguei todos aqueles cheques. Tirei meu nome do protesto. E Deus fez uma limpeza completa. O que eu não consegui em São Paulo em 20 anos, em 15 anos, 10 anos, Deus me deu em um ano. Bem forte nesta noite, glorifica a Ele, exalta esse Deus. Mas tudo porque eu fiz conforme aquilo que Ele me ensinou através da palavra.
o melhor dessa terra. E aí você vai prosperar. A terra Deus fez para que a gente desfrutasse do que é bom. A terra também tem coisas ruins, mas quando você aplica seu coração diante da palavra, você vai receber o que é bom. Quem crê nessa noite? Só o que é bom. Não fique uma pessoa ansiosa, que quer para onde. Espera no Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Se quem crê nessa noite, amém? Espera nele. Você vê que eu aprendi isso e comecei a prosperar, comecei a crescer. Eu era obreiro, trabalhava, conquistei muitas coisas em São Paulo. Foi quando Ele me trouxe de volta para cá. E eu vim para cá e Deus me prosperou mais e mais. Quem crê aqui, amém? Mais e mais. Então, quando você está guiado você é guiado pela palavra, não tem como dar errado. Mas quando a pessoa ela não deixa a palavra guiar ela, a tendência é ela ir para o buraco. Salmo 128. Eu vou terminar rapidinho, daqui para meia-noite, tá bom? Pastor Leandro me mata. Salmo 128, vamos lá. Salmo 128. Versículo, vamos ler 1 e o 2. O que é ser uma pessoa bem-aventurada? Feliz. Quem é feliz? Por quê? Você está onde? Na presença de quem? De Deus. Bem-aventurado aquele que faz o quê? Teme é o quê? Temor é medo? É o quê? Respeito. Deus não quer que você tenha medo dele, nem quer que eu tenha medo dele, mas tenha respeito. Quando o filho tem um respeito pelo pai e pela mãe, ele obedece, sim ou não? Ele obedece. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda onde? Nos seus caminhos. Isso é os passos, irmão, para você começar a prosperar, a crescer em todas as áreas. A maior riqueza é os céus. Quem pensa na salvação aqui, irmão? Pensa mesmo? Tem muitos pastores que não gostam de pregar o Apocalipse, né, irmão? Quando faz uma pregação da salvação, a igreja fica tensa, sim ou não? Mas era para a igreja dar glória a Deus. Amém? Porque um dia nós vamos partir e tudo vai ficar. A maior riqueza está na Nova Jerusalém. Quem crê aqui? Na Nova Jerusalém. Agora Deus quer que você prospere aqui. Quem quer prosperar mais e mais aqui? Ele quer que você prospere. Cuida da tua vida espiritual. Seja uma pessoa mais ativa e compromissada com Deus. Não venha na igreja quando você acha que tem que vir, não. Você tem que congregar. Você tem que vir buscar pela família, libertação, prosperidade, principalmente um domingo, na busca do Espírito Santo. Versículo 2. Aí ele dá a resposta. Quando a pessoa teme a Deus, anda nos seus caminhos, olha a resposta dele aí. Pois comerás do que? Das tuas, feliz serás.
e te irá bem. Diga glória a Deus. Quando tememos a Deus, tudo que você plantar, você vai colher. Amém? Você vai prosperar. Quem crê nessa palavra, irmão? Quem está vivendo essa palavra aqui? Talvez você, quando era do mundo, você não vivia assim. Tudo que você tinha ia embora. É verdade ou não? Mas por que você tem hoje? Porque você aprendeu com Deus como deveria fazer. Todo mundo aqui, quem trabalha aqui? Levanta a mão todo mundo, pelo amor de Deus. Quem trabalha mais, é a mulher em casa ou o marido na rua? Mulher em casa, meu, quem não para, né? Eita, mulher, né, minha irmã, né? Vai lá na cozinha agora, lá para as 10 horas, né? Tá cansada, vai lá, quando olha, 2 copos para lavar. Não é verdade? Caba, né? Ainda tem um caba lá que fica, o maridão fica lá naquele sofazão e diz: traz água para mim. E a mulher diz: levante, vai buscar, que você não é aleijado, não. Folgado, né, mano? Então Deus, Ele quer que você coma o melhor. Hoje você desfruta do melhor. Se você está aqui nesta noite e precisa de uma resposta de Deus, Ele já está te dando essa resposta, meu irmão. Ele já está te dando essa resposta. Basta você pôr em prática. Amém? Eu vou falar de um jovem aqui, Uzias, segundo Crônica 26. Só quero ler do 1 ao 5. Presta atenção. Talvez você já conheça essa palavra. Era um jovem, Uzias. Quantos anos ele tinha quando ele começou a reinar? 16 anos. Era um adolescente? Era ou não era? Eu estava falando com o irmão ontem lá no Cabo. Antigamente, a gente, você já viu, presenciou o que eu vou falar? Tem uns cabos que passavam na porta com a enxada nas costas, era ou não era? Aí ele chegava na porta e dizia: tem algum mato para capinar? Não era assim, né, irmão? Não era? Era ou não era? A enxada, o ciscador, era ou não era? E hoje? Hein? Hoje tem, hoje tem. Os cabos não querem mais trabalhar não, né, irmão? Quer não. Estava falando, eu era pastor de São Lourenço, que eu fui transferido para o Cabo. Eu ia lá no sítio do irmão José. Ele falava: pastor, tá difícil arrumar um cabo para tomar conta das minhas vacas. Tá difícil o cabo para limpar. Ele tem um sítio grande. E realmente é. Você vê que hoje o jovem está tudo cansado, não tá? Tá ou não tá? Ei, o jovem é tudo cansado, não. A mãe: meu filho, pega aquele balde. Ele: eu não estou aguentando, não. Tudo cansado. Tudo cansado. Imagina esse jovem daqui uns 40 anos, hein? Ainda bem que Felipe não é cansado, não. É ativo, né? Amém? Mas é a realidade ou não é? A mãe: minha filha, lava os pratos. Fala umas 10 vezes e ela está lá no sofá com o celular. É como diz, né? Uma mãe cria 10 filhos, né? Mas 10 não ajuda a mãe. É verdade ou não? Ela sozinha cria os 10. Vamos ler o texto aqui, 2 Crônicas capítulo 1. Então o povo tomou Uzias, que era da idade de quantos anos? E o fez rei em lugar de Amazias. O Amazias, o pai dele, tinha morrido. E na sucessão real, o sucessor era quem? Era o filho primogênito que ia assumir a posição de rei. E quando o pai morreu, automaticamente ele tinha que ser empossado. Versículo 2. Este, 16 anos, edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Versículo 3.
Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou aonde? E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. 4. Presta atenção que são 2 versículos para você guardar nessa noite e prosperar em todas as áreas. E fez o que? Aos olhos de quem? Conforme tudo o que fizera Amazias. Por que ele fez isso? Alguém ensinou para ele. Quem foi? O pai. O pai ensinou: meu filho, para você prosperar, você tem que fazer o que? O que é reto aos olhos de quem? O Senhor. Quando uma pessoa, ela não faz o que é reto aos olhos do Senhor, ela vai prosperar? O diabo engana, sim ou não? Tem pessoas, olha, eu estou prosperando. Mas uma hora vai o quê? Cair. Mas pastor, o ímpio prospera. Prospera, sim. Eu estou na igreja, acaba lá meu vizinho, um carro importado, não sei o que. Sim. Mas eu já vi tantas pessoas com muito dinheiro que eu vi ela ficar pobre, quem crê? E muitas das vezes não tinha ninguém para ajudar ela. Quando a pessoa faz o que é reto aos olhos do Senhor, Deus vai fazer ela prosperar. Mas ela tem que estar ao lado de Deus para ela não o quê? Cair. Irmãos, presta atenção. O diabo, ele só age na vida da pessoa quando ela dá espaço para ele. Pode observar, você que está aqui nesta noite, algo que aconteceu com você foi que você se afastou da presença de Deus, sim ou não? Sim ou não? Aí é o que? Presa fácil. O leão, ele é considerado o rei da selva, sim ou não? Ele vai para a sua caça, para abater a caça dele. Ele é um predador, para abater a caça dele, para levar para os filhotes comer com ele. E ele observa uma manada de zebras ali pastando. Ele vai, deita ali, bota a juba ali, fica só o quê? Olhando. Quando uma zebra daquela se afasta da manada, ele diz o quê? Agora eu vou. Porque se ele for abater, o leão, ele dá aqui na jugular, ele dá a presa aqui, ele pega lá na zebra, derruba ela e fica sufocando ela com as garras para ela morrer aos poucos. Mas ele não vai quando está todo mundo junto, porque ele sabe, se ele abocanhar, os outros vão para onde? Em cima dele. A mesma coisa é o diabo. Nós temos que viver uma vida de oração, de vigiar, de estar na presença de Deus. Tem um escape que Deus fala lá em Tiago 4,7, o que? Sujeitável, pois, a Deus, resistir a quem? E ele o que? Observe que são 2 direções que Deus fala aqui. Primeiro o que? Se sujeitar, e depois resistir. Não adianta estar na igreja se não resiste ao que? A tentação. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado pelo Espírito por João Batista no Rio Jordão, quando ele submergiu, o pai disse: esse é o meu filho a quem eu compraste e tal. E aí o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. Quantos dias? Mas ao 3º dia ele teve o quê? Fome. O diabo tentou ele, sim ou não? Ele caiu, Jesus. Por quê? Porque ele estava cheio de quê?
Ele estava cheio de quê? Do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, irmão, ela não cai. O ser humano é assim. Quando ele está passando dificuldade, ele começa a buscar Deus. Mas quando ele ganha alguma coisa, ele já se inclina para as coisas de quê? Do mundo. É verdade ou não? Sim ou não? E esquece que o diabo está de olho para tirar a riqueza que ele mais conquistou e todos os dias está lutando para não perder, que é a salvação. Amém? Então, não seja uma presa fácil para o diabo. Josias, ele aprendeu com o pai. Jesus diz lá em Mateus 11:29: aprendei de mim que sou manso e o quê? Vamos ler o texto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde e encontrareis descanso para a vossa alma. Diga glória a Deus. Jesus te ensina. Aqui você aprende. E quem crê, você aprende. Coloca em prática. Versículo, volta lá para 2 Crônica 26, versículo 5. Olha aí o que ele fez aí. Porque deu-se a buscar a quem? Nos dias de quem? Sábio nas visões de quem, irmão? E nos dias em que buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus fez ele o quê? Bem forte nesta noite, irmão. Glorifica a Deus, exalta. Deus fez ele prosperar, irmão. Quem busca a Deus prospera. Quem teme a Deus prospera. Você está precisando, olha para o pastor, você está precisando da visão. Você está aqui nessa noite e não tem visão. Deus quer te dar uma visão. Quem quer essa visão? O diabo, a Bíblia diz que ele cega o meu entendimento. Pedro e João, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 3, João capítulo 3, Evangelho, que eles entravam, todo dia eles iam no templo Formosa fazer o quê? Orar. E ali na porta daquele templo, quem estava lá? Um homem o quê? Paralítico. Ele ficava ali, passava as pessoas, ele fazia assim. Não é assim que o paralítico faz? Eu não sei se você conheceu ali na rua, na Imperatriz, na ponte. Quem conheceu um cabo aqui que esticava assim e ficava? Quem conheceu aqui? Uma vez eu fiquei esperando ele levantar, depois ele se levantou e saiu andando. Quem lembra disso? Ele ficava na ponte, né, irmão? Ele ficava na ponte, ali na ponte de ferro, lá no centro. Ele se esticava, pastor Leandro, ficava um calombo aqui. Aí ele ficava e só esticava a mão, pedindo uma esmola. Aí um dia eu trabalhava no Bradesco, eu digo, eu vou esperar esse cara sair daí. Eu vou esperar. Aí fiquei de longe na lanchonete. Aí o cara disse, espera, daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco o cara saiu assim, todo. Eu digo, oxe, foi curado. Entendeu? Esse paralítico, ele queria uma esmola, mas Pedro e João chegou assim e disse, olha para nós. Ele disse, é agora. Eita, agora vem 1000 conto. Não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Para aquele paralítico fosse curado, fosse próspero na saúde dele, ele teve que olhar para quem? Para Deus. Bota aí Isaías 45, 22. Coloca aí, irmão, por favor. Ele teve que olhar, porque se ele não olha para Deus, ele não ia ser curado. Olha para o profeta dessa igreja aqui, irmão. Quem olha para o profeta dessa igreja aqui?
Ora para esse homem de Deus, que você vai ser curado, liberto, porque Deus usou Pedro e João e usa o profeta aqui da igreja. Olha o que Deus fala aqui: olhai. Olhar para quem? Olhe para mim, não olhe para minha barriga não, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo regime. Isso aqui foi muita massa em São Paulo. Comi muita pizza, fogaça, né? Olhai para mim, sereis vós todos os termos da onde? Porque eu sou Deus e não há outro. Chegou um dia que eu estava desesperado na Praça da Sé, em São Paulo, pastor Leandro, desempregado, endividado, e eu fiquei ali. Na Praça da Sé, se tu pedir R$1, o cara te atropela e não está nem aí. Eu subi no metrô ali, vinha de Itaquera, fiquei na praça e botando a mão: meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Meu Deus, me ajuda. E eu pedindo a Deus, era do mundo, irmão, mas eu sempre pedi a Deus, porque essa palavra se cumpre quando Ele diz aqui: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Ele não fala vós cristão, não, vós são todos. Mesmo que um dia você estava no mundo, mas um dia você clamou e Deus respondeu. Quem crê aqui? Clamou, não clamou? Você clamou e Ele respondeu. Então Ele não só responde, Ele só responde àquele que se inclina para Ele. E eu clamei e Deus mandou a ajuda que eu precisava. Diga glória a Deus. Então olha para Deus. Uzias, ele tinha as visões de quem? De Deus. E quando ele buscava o Senhor, Deus, olha que a palavra enfática, ela diz: Deus fazia ele o quê? Prosperar. Quem faz você prosperar é Deus, não é outro não. Aquele meu parente, o caba tem dinheiro, vou lá que ele vai me emprestar. Perde tempo não, que ele não vai dar nada, ele vai te enganar. Mas Deus, Ele te dá, Ele coloca na tua mão. Segura aí, vai na tua mão, diga meia. Ele te dá, meu irmão. Amém? É Ele. Faz conforme Ele te ensina, que dá tudo certo. Amém? Para terminar, Salmo 34, 10. Agora vai, né, irmão? Salmo 34, 10. Olha o que o salmista diz aqui, irmão. 34, 10. Versículo conhecido, né? Os filhos, no plural, hein? Leões necessitam e sofrem, mas aquele que busca o pastor está amarrado. Não busca nada que eu não tenho, não. Aquele que busca quem, irmão? Diga para o seu irmão: é o Senhor, meu irmão. Diga: não se engane, não. Diga: não é seu parente, não. Aqueles que buscam o Senhor, de nada. Bem forte nesta noite, eu vou pregar, mas não, glorifica, exalta, irmão. Diga glória. E toma posse dessa palavra. Amém. Fica de pé que eu quero fazer uma oração com vocês. Eu creio que Deus me usou, quem crê nessa noite, para contribuir com esse propósito lindo, esse congresso financeiro, que não é só o dinheiro que resolve a tua vida. Tu crê ou não? Aprende com Deus, faz o que Ele manda, que tu vai prosperar em todas as áreas. Diga glória a Deus. Que adianta ter tanto dinheiro e não ter uma vida abençoada? A riqueza, ela está aqui, quem crê? Que é a presença de Deus. Coloca a mão no seu coração, fecha os olhos. Senhor nosso Deus, querido amado, nós ouvimos atentamente a Tua voz nesta noite, meu Deus, e a Tua palavra nos ensinou como devemos prosperar em todas as áreas, Pai.
Meu Deus, tem pessoas aqui que queriam ouvir essa palavra, para que ela possa neste momento mudar o modo dela pensar, dela viver, porque temos que experimentar a boa, agradável e perfeita tua vontade. Tu queres o melhor para a nossa vida, Pai. Oh meu Deus, que nesta noite a tua palavra ela seja mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela vá até a divisão da alma desta pessoa, meu Deus, para que ela possa discernir melhor o que é prosperidade. A Bíblia diz que a prosperidade lá no livro de Eclesiastes 5,19 é dom de Deus. Receba hoje essa prosperidade que vai mudar o teu entendimento, que vai fazer com